Então tá, vou fazer a apresentação do vídeo, tá bom? Tá, ok. Bom dia, pessoal. Tudo bom com vocês? Por aqui tudo ótimo. Hoje temos uma convidada aqui super especial no canal, que é a doutora Sandra. Vocês já ouviram falar muito nela em alguns vídeos e lá no grupo também. Ela já ajudou algumas Alices aqui também. E hoje ela está aqui com a gente, pessoalmente, para vocês conhecê-la. Tudo bom, doutora Sandra? Tudo bom, obrigada pelo convite. Obrigada a você por ter aceitado. E, gente, a doutora Sandra, ela já até mandou um caso aqui no canal, eu já li, né? Ela cuida de muitos casos aqui, ela também estuda muito. E ela está com um canal, vocês sabem que eu adoro o canal de investigação, né? Eu sempre falo para as meninas que eu amo. E a doutora Sandra está com um canal que ela está contando cada caso assim, maravilhoso. Doutora, fala o nome do seu canal, o que você fala, convida as meninas para ir lá antes da gente começar nosso bate-papo. Tá bom, o meu canal chama-se Investigação e Lei TV. No canal eu conto crimes solucionados, crimes sem solução, desaparecimentos, casos de tráfico humano, e não somente casos dos Estados Unidos, e não somente também do Brasil, do mundo todo. Então toda terça e quinta eu coloco um vídeo novo, mas lá o canal começou há 2 semanas atrás, então nós já temos lá uns 10, 12 vídeos mais ou menos. Então nos visitem lá, Investigação e Lei TV. Eu vou deixar o canal dela aqui embaixo, gente, no box de informação, para vocês irem lá e vai lá dar um oi. Ó, doutora Sandra, te vi lá na entrevista, estou aqui. Vão lá todo mundo, que as meninas adoram ouvir história, porque elas vão fazendo serviço de casa e vão ouvindo, né? A maioria fala que nem olha para minha cara. Eu também, às vezes, só ouço. Nossa, doutora, eu vi aquele das princesas, né, da Arábia, que você fez, que elas estão lá presas. Gente, inacreditável, né? Em pleno 2021 a gente ainda tem isso, né? Pois é, e se elas estiverem vivas, esse é o problema. Não tem nem como saber, né? Ninguém Não, nem sabe. desde 2015 não tem mais notícia delas. Ah, é? Não teve. E a mãe está em Londres ainda? É que eu fiquei curiosa. Pois é, ela desapareceu. Ela tinha o Twitter, que ela estava postando diariamente. Quando o novo príncipe assumiu lá na Arábia Saudita, ela simplesmente evaporou da Inglaterra, as redes sociais foram desligadas e os amigos não conseguem contactá-la, mas talvez deram um sumiço nela também lá. Para quem não sabe o que eu estou falando, gente, tem esse caso no canal da doutora Sandra, que é qual o título? 4 princesas, alguma coisa assim. Bom, vocês vão ver lá as 4 princesas sumidas lá da Arábia. E assim, eu fiquei chocada, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, né? E é algo que, assim, tem canais no YouTube que, tipo, uma amiga nossa, Dani Bogione, ela fixa muito nos países árabes, os casos que ela conta, né? Mas ela conta mais que nem eu, casos que as meninas foram lá para conhecer e muitas, quase 90%, quando vai para um país desse, acaba se dando mal, né? Felizmente. E já fala-se tanto disso, mas tem gente que ainda... Vai. Não acredito. Bom, doutora, eu pedi para as meninas deixar algumas perguntinhas para a senhora. Me chama de você, né? Então tá bom. Algumas perguntinhas para você. Então, eu vou começar a fazer as perguntas, aí você vai respondendo. Quem quiser, gente, uma segunda parte desse vídeo, deixa aí nos comentários também algumas perguntas, que depois a gente faz outro vídeo com a doutora Sandra. Então, vamos lá. Ok, a maioria quer saber se, por exemplo, não só nos Estados Unidos, tá? Muitas meninas que moram na Europa também pediram para eu perguntar isso. Elas tiveram filho, vamos supor, nos Estados Unidos ou na Europa. Normalmente, antigamente, elas não registravam essas crianças no consulado brasileiro. Tipo, nasceu nos Estados Unidos, está registrado aqui. Aí elas perguntam, é importante registrar no consulado brasileiro ou não vai fazer diferença ou está tudo bem? Não, é importante fazer o registro porque em caso de eventual problema no futuro com o marido, tem briga na justiça, você quer viajar, aquela coisa toda, para que em caso de uma emergência, o Brasil, a embaixada brasileira naquele país possa intervir, é mandatório que a pessoa pelo menos seja um cidadão brasileiro. Então ela tem que ter esse registro, mas seria exatamente para este caso, em um caso de emergência para que o governo brasileiro possa intervir. Seria basicamente por isso.
Porque muitas meninas que me seguem, elas falam, nossa, eu não registrei meu filho no consulado brasileiro. É porque sempre falaram, para quê? Gente, eu acho que quanto mais cidadania, sei lá, que você puder Claro, ter, claro. melhor para você, né? Tem, e existem muitos casos que eu já vi de pessoas que não havia feito registro e o Brasil supostamente teria que intervir e não pôde, porque essa criança não estava registrada. Aí tem que ir lá correr, fazer aquele trâmite todo. Então, eu creio que a melhor maneira para evitar problemas futuros, faz o registro da criança, sim. E, doutora, aí já veio um gancho aqui nessa pergunta. Em caso de divórcio, eu posso levar meu filho para o Brasil? Bom, é um pouco diferente. Para você levar uma criança fora do país onde ela esteja morando, você precisa ter ou autorização do pai, caso o pai não queira dar, você precisa de uma autorização judicial. Você tem que ir numa corte, num fórum no país onde você está e pedir. Se você tentar sair com a criança do país, algumas vezes passa até batido pela companhia aérea, que é a obrigação deles pedirem esse documento, autorização da viagem, e a pessoa embarca. Mas isso causa um problema seríssimo, que se chama parental kidnapping, ou seja, um pai ou uma mãe sequestrando uma criança. Se você fizer isso, isso vai ser contra você, vai pesar em qualquer corte de qualquer local do mundo. Essa criança vai acabar sendo, de uma forma ou de outra, repatriada para o país e ali os direitos da pessoa que desapareceu com aquela criança, vamos dizer assim, sem autorização, fica completamente comprometido. Nós tivemos alguns anos atrás um caso de um menino americano aqui, que a mãe brasileira foi para o Brasil com a criança, mas meio que também sem autorização do pai, conseguiu embarcar. Foi uma briga muito longa, de muitos anos na justiça. Ela veio a falecer no Brasil, a briga continuou com os avós, e somente depois de quase 4, 5 anos de briga, a criança retornou para os Estados Unidos. Então, registre. Se essas mulheres vão... Aí a minha pergunta, eu estou grávida de um americano, mas não está dando certo, estou indo embora. Ele tem como querer a guarda... Aí eu ganhei esse filho no Brasil, não ganhei esse filho... Ai, meu Deus, caiu, peraí. Mas falei que estava segurando uma vela, né? Mas, peraí. Aí eu vou... Peraí que eu vou cortar essa parte. Aí eu vou, ganho essa criança lá no Brasil, né? Ele pode, assim, requerer, sei lá, guarda, ou se eu não registrar no nome dele, ele não pode fazer nada. Poder pode, porque se ele sabe que você teve uma criança no Brasil, você só registrou no seu nome, ainda assim ele pode ingressar na Justiça Brasileira pedindo que seja feita a comprovação da paternidade através do DNA. O juiz vai determinar essa paternidade, a criança vai acabar sendo registrada no nome dele e ele vai ter o direito de pedir ou a guarda da criança ou visitação. A guarda nem sempre é dada para que a guarda seja tirada de uma mãe, vamos dizer assim, que esteja no Brasil, que não fugiu do país, fugindo das leis dos outros países. Isso poderá, sim, vir a beneficiar ao homem quando a criança já saiu do país ou se ela resolve ter essa criança no Brasil e não registra. Isso vem a favorecê-lo e não a ela. Então, é muito importante que mesmo que você tenha uma criança no Brasil, registre em nome do pai, porque os juízes no Brasil também consideram o intuito da mãe, ou senão eles podem perceber que você já está tentando fazer o que nós chamamos de parental alienation, você está tentando alienar a criança já da presença do pai, excluindo a criança do atestado, né, de nascimento. Então ali é um pontinho já desfavorável para você. Então, o correto seria você registrar e ter os direitos. Uma mãe não vai perder o direito simplesmente porque ele vai lá e vai requerer a guarda da criança. Não. É levado em conta o bem-estar da criança. Se um juiz entender que a criança está bem tratada no Brasil, não está passando necessidade, fisicamente, psicologicamente a criança está bem, não há por que essa guarda ser retirada da mãe. E a gente teve um caso de uma menina também no grupo que pediu para perguntar. Ela teve um filho
no caso não é nem americano, é um europeu, só que ela engravidou no Brasil, ela conheceu esse cara no Brasil, acho que é de Fortaleza ela conheceu esse cara no Brasil, ela engravidou, o cara foi embora. Ela quer saber questão de pensão, ela tem como exigir pensão desse homem? Então, vamos supor, essas mulheres, sei lá, que estão engravidas no Brasil de algum estrangeiro, elas têm como requerer isso ou não tem como, porque está em outro país? Não, tem. Ela teria que, por exemplo, se a criança está registrada em nome do casal, ela se ausentou, há duas formas de fazer. Ou ela constitui um advogado no Brasil ou no país onde ela esteja, para que possa entrar com o pedido do registro dessa criança, para que tenha o direito a uma pensão, alguma coisa assim. O que vai acontecer? O marido, geralmente, ele vai entrar numa corte brasileira. A corte brasileira pode mandar uma carta para esse país onde a pessoa está, que chama-se carta rogatória. Então, essa mulher vai ser ouvida no país onde ela está com a criança. Essa é uma das formas usadas. E a outra forma, se ele tem um pouco mais de dinheiro, ele pode simplesmente ir para o país onde ela esteja. E ele dá uma entrada lá naquele país com o pedido do registro da criança, se a criança não está registrada. E se a criança já está registrada, das duas, uma. Eu estou dizendo isso porque tanto o pai como a mãe pode ter a guarda, entendeu? Vamos supor, se o pai tem a guarda, ela tem o direito de pedir. E vice-versa, entendeu? Então, de qualquer forma, o pai está no Brasil, ela constitui um advogado no Brasil e seja feito o pedido através de carta rogatória. E vice-versa, se o pai está no estrangeiro, ela está no Brasil, faz o pedido e vai ser também através de carta rogatória. Mas, de qualquer forma, ela tem sim o direito de pedir a pensão para a criança. E, doutora, eu vi um caso também no grupo uma vez, eu acho que era uma menina brasileira que teve um filho com um americano, ela perdeu a guarda da criança, ela inclusive contou a história dela aqui no canal, não vou lembrar o nome do vídeo dela, mas ela perdeu a guarda se não me engano, era até gêmeos, e esse homem, ele é americano, ela brasileira, ela está aqui ainda, porque ela ainda luta pela guarda, ele pode pedir pensão a ela, porque eu acho que foi um caso assim, ele queria pensão dela, porque já que ele ganhou a guarda das crianças. Pode, porque a responsabilidade é do casal, mesmo que ela estivesse até com a guarda 50-50%, aí fica por igual, mas uma vez que é o pai que tem a guarda, então ela vai ter que pagar a pensão para o filho e vice-versa. Então são iguais, né? Sim, mesma coisa. Isso seja no Brasil ou em qualquer outro país. Quem fica com a guarda da criança, a outra parte tem que contribuir para o pagamento da pensão que o juiz vai arbitrar. Mas como você mesmo disse, é difícil uma mãe perder a guarda, né? Esse caso, ela falou que ele armou para ela. Eu não lembro qual foi a história direito, mas eu lembro que ele deixava ela muito nervosa. E você sabe, mulher quando fica nervosa começa, que eu vou sumir, vou me matar. Eu sempre falo para as meninas, cuidado com o que vocês falam, porque aqui não é Brasil, entendeu? Né? A pessoa com uma má intenção, ela vai usar uma hora dessa, né? Com certeza. Os casos mais drásticos da perda da guarda de uma criança seria se a mulher faz uso de substâncias ilícitas, claro que um juiz não vai permitir que a criança fique na presença dela, se ela está envolvida com prostituição, coisas desse tipo, né? E, portanto, se for provado que a mulher tem, vamos dizer, um desequilíbrio emocional e também se for provado que ela está tentando fazer alienação parental. Existem casais que têm a guarda 50-50, mas a mãe, ou vice-versa, mas eu estou dizendo no caso a mulher, fica o dia inteiro no ouvido da criança, porque seu pai é isso, seu pai é aquilo, a criança vai e fala, a criança acaba ficando meio com bronca do pai, já não quer ir, quando vai faz escândalo, faz birra. Esse pai, percebendo que está sendo feita alguma lavagem cerebral na criança, ele pode sim entrar na justiça pedindo que a guarda seja totalmente dada para ele, porque ela está fazendo isso. Claro que irão precisar provas que ela está alienando a criança do pai. Então, é importante que, quando o casal tem a guarda compartilhada, ou mesmo que a mãe tenha a guarda integral, não criem confusão, não tentem alienar a criança do pai, porque isso pode ser muito desfavorável ao seu caso. Eu vejo isso o tempo todo ocorrendo. Eu já vi vários casos que os pais entraram por alienação parental. É difícil, né? Eu acho tão difícil. Para mim já é difícil quando é do mesmo país. Sendo de país diferente, então, parece que o negócio é mais complicado. Infelizmente é assim como funciona. É complicado.
Peraí que eu tenho umas perguntas aqui, mas eu quero falar na ordem, para a gente não... Então, perguntaram também sobre violência doméstica, né? Violência. Bom, uma das perguntas que queriam saber é o seguinte: estou ilegal no país. Posso chamar a polícia vai me prender, porque eu tô, tipo, ela apanhou no caso, medo de chamar a polícia por estar ilegal, que eu acho que acontece muito, né, doutor? Acontece. Eu vou falar especificamente das leis dos Estados Unidos, porque vários países europeus, eles têm algumas leis um pouco... Peraí, só Peraí, só um minutinho, doutora. Tá. Eu corto essa parte, deixa eu só... Peraí. Eu botei o negócio no modo avião ainda e o negócio está tocando. Meu Deus do céu. Doutora, voltei. Não, meu ex-marido, vê se eu posso com isso agora, né? Porque ele queria que eu visse o negócio. Mas, peraí, vou voltar então. Ok. Então, vamos lá. Eu corto essa parte. Ok. Então, doutor, uma pessoa ilegal, ela pode chamar a polícia? Ela não vai ser presa? Ela não tem que ter medo? Como funciona isso? Eu vou estar falando das leis americanas, porque países europeus têm leis diferentes, então eu não posso precisar em cada país. Por exemplo, eu sei que a Inglaterra já não lida dessa forma como lida aqui nos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um pouco mais benevolente, vamos dizer assim, com a mãe. Ela sim pode ir na polícia, ela não precisa ter medo se ela estiver ilegal, a polícia não vai fazer perguntas do status imigratório dela. Caso algum policial pergunte, você está legal aqui? Simplesmente ela responde com a maior naturalidade: eu não vou discutir o meu status imigratório com você. Eu vim aqui apenas fazer um boletim de ocorrência, que nós chamamos de police report. Pronto. Ali ele vai saber que não adianta forçar, porque legalmente falando, ele não tem autoridade, um policial, para perguntar o status imigratório de uma pessoa, somente um agente federal da imigração. Então ela não precisa ter medo, pode ir lá e denuncia, sim. Então, meninas, pelo amor de Deus, não se calem, né? Porque eu sei que tem muitas que ficam com medo. Ai, Dani, eu não liguei porque eu estou ilegal. Vai que eu sou mandada embora. Agora, doutora, sinceramente, se eu estou sofrendo violência num país, eu quero mais. Gente, assim, eu até entendo que as pessoas acham o sonho americano, que quer ficar, mas eu não consigo entender alguém passar por violência assim para ficar no... Não entra na minha cabeça. Não entra. Mas uma das coisas, a pessoa que passa por violência doméstica, aquele determinado período onde ela está sofrendo aquilo, ela não tem o mesmo entendimento que uma pessoa que não está passando, né? Então, uma vez, vamos dizer, sendo tratado, um acompanhamento psicológico, a pessoa vai conseguir ver com clareza: poxa vida, eu não tenho que colocar minha vida em risco, eu não tenho que colocar a vida dos meus filhos em risco, né? Mas elas agem de acordo com o que está sendo passado e, infelizmente, pesa muito isso. Nossa, eu acho que algumas também, quando entram em contato assim, principalmente se tem filhos, né? E elas ficam com medo de perder o filho, de ter que deixar o filho para trás. Eu falo sempre para elas, gente, mesmo que vocês são num país estranho, trabalhem, aprendam a língua, tenham independência de vocês, porque também tem muitas que ficam no casamento porque nunca trabalhou, tipo, eu estou nos Estados Unidos, eu vou para onde com uma criança? Eu vou fazer o quê? Não tem um centavo no bolso, né? Pois é, e mesmo que essa mulher estiver dentro dos Estados Unidos, por exemplo, essa mãe com a criança, o casal ali tem uma brigaiada toda, ela pega as coisas e vai embora. A pessoa não deve ausentar-se do estado sem ter uma ordem judicial. Nós temos o caso de uma brasileira, há mais ou menos 2 anos atrás, que infelizmente pegou a criança e ela fugiu. Ela passou 2 anos fugida, depois ela foi presa, ficou presa mais de 1 ano e pouco, e a criança foi dada à guarda ao pai. Então, é muito importante que ela preste atenção nisso. Você precisou mudar de estado. Ali eu não tenho onde ficar, eu tenho uma amiga, um parente em outro estado. Vá imediatamente no estado onde você chega e peça a guarda provisória da sua criança. Não arrume as malas e vá embora, entendeu? Não sabia. Tem Sim. isso.
Sim, ela tem que notificá-lo aonde ela está indo, mas de repente ela vai dizer, mas como é que eu vou poder notificá-lo? Ele vai descobrir meu endereço? Não tem problema. O advogado que vai acompanhá-la na corte pode fazer um pedido ao juiz que o endereço onde ela esteja não seja divulgado nos autos, nem para o próprio advogado do marido, do companheiro dela. Então é importante isso. Doutora, aí é uma curiosidade minha, já que eu assisto muitos canais igual você está fazendo agora. É grande o feminicídio aqui nos Estados Unidos, como ou só os casos mais mirabolantes mesmo que a gente ouve falar? Porque tem uns, né? Igual a gente estava falando aquele dia do Watts, né? São os casos assim que nem Hollywood ousaria escrever uma história daquela, né? Mas no Brasil tem muito, infelizmente, né? O feminicídio cresceu muito. Mas aqui tem também muito assim, ou não é, tipo... De 3.000 a 4.000 mulheres são assassinadas todos os anos nos Estados Unidos pelo namorado, parceiro, noivo, de 3 a 4.000 pessoas. A cada 4 minutos, uma mulher sofre violência doméstica nos Estados Unidos. E, infelizmente, esse número é muito alto. O número do feminicídio é altíssimo nos Estados Unidos. E a violência doméstica em si, por ano, nós temos por volta de 12 milhões de casos de violência doméstica. Aqui? Aqui, sendo que dá entrada em hospitais por volta de 2,5 milhões de pessoas por ano com ferimentos graves. Meu Deus. E as leis são assim, são fortes para os homens que fazem isso? Porque o Brasil, infelizmente, eu acho que as leis ainda são bem fracas de agressão contra a mulher, né? Mas aqui são mais fortes ou também não? Você acha que tem muita falha? Não. As leis aqui são boas. Por exemplo, em caso de feminicídio, com certeza ele vai pegar uma prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. E se tiver direito à liberdade condicional, dependendo do grau da violência, como foi empregado para o assassinato da pessoa, talvez depois de 35, 40 anos a pessoa possa pedir para sair, né? Agora, em caso que não resultou em morte, mas em danos físicos, a pessoa vai responder, que nós chamamos aqui, é uma felony, é um crime grave que pode variar uma pena ali entre 10 a 20 anos, em caso de que a pessoa não resulte em morte, mas aí vai ser considerado a extensão dos ferimentos da pessoa, e existem casos que a pessoa não veio a falecer, e mesmo assim a pessoa pega a prisão perpétua. Em determinados estados, a pena de morte. Gente, então, o buraco é mais embaixo, né? Mas mesmo assim, ainda tem homens, né, que eu não sei se perde a cabeça, se o demônio entra no corpo, eu não sei. Eu queria entender o que passa na cabeça de um homem desse, sabe? Violência, ela só é determinada por 2 fatores, controle e poder. Então, o que ele tenta fazer, começa sempre com um abuso psicológico, né, tentando minar ali a autoestima, o autorrespeito da pessoa, e de repente quando a pessoa se vê, ela está envolta dentro daquele casamento, uma união estável que seja, e a pessoa acaba começando a acreditar nas coisas que ele está dizendo, só que depois isso já escala para o medo. E aí é o medo de sair, porque há ameaças que eu vou tomar a sua criança, eu vou mandar matar a sua família. Existem casos desse tipo. Então, a pessoa acaba ficando totalmente codependente do abusador, porque ela acaba vendo o abusador, ele é a minha única chance para que eu continue viva. Ele é a única chance para que meus filhos continuem vivos. Entendeu? Então, isso acaba ocorrendo, mexe com a cabeça do sobrevivente. Por isso que é muito importante que as pessoas observem os sinais ali quando eles começam. Os sinais, eles são sutis, mas eles geralmente são os mesmos em quase todos os relacionamentos. Que é o abuso psicológico, você não vai sair com as suas amigas mais, daqui a pouco, eu não quero mais você indo para a casa dos seus pais, ele vai acabando... Né? Sim, ali vai isolando a pessoa, daqui a pouco, eu quero que você delete sua rede social, ou eu quero que você tire todos esses homens que estão no seu Facebook, Instagram, eu quero o telefone, eu quero a senha do seu telefone, do seu e-mail, aí já acaba lendo e-mail. Então, ali começa, quando a pessoa percebe que esses pequenos sinais já estão ali, elas precisam sair fora, porque aquilo vai escalar de determinada forma, a pessoa acaba não sendo mais ela se torna ali uma mera sombra do que ela já foi um dia, e ela está envolta em um relacionamento que ela não vê saída, porque ela se torna codependente. Então, prestar atenção nos sinais
e cair fora logo do início. Eu falo para as meninas, e não tente ficar achando que você vai mudar esse homem, que, ai, não, comigo vai ser diferente. É pior, né, doutora? Porque o negócio só tende a piorar, né? Eu sempre digo que ninguém muda ninguém. A única coisa que você pode mudar é o que fizeram com você. Essa é a única coisa que você tem controle. E você tem que tomar ali as rédeas e dizer, não, é a minha vida, eu estou determinada, eu vou sair fora, eu vou me erguer, eu vou conseguir um trabalho se não está trabalhando, eu vou ter a guarda dos meus filhos, eu não vou simplesmente continuar sendo refém dentro deste relacionamento. E ninguém muda ninguém. Eu ouço muito das vítimas de violência doméstica, quando eu pergunto, por que você não saiu? Elas sempre dizem, ai, porque eu amo meu marido. Então, eu sempre digo para elas, amor de mão única não é amor, você está amando sozinha. Um homem que bate em você, um homem que te desrespeita, um homem que te chama palavrões, te intimida, esse homem não te ama. Não adianta ele ficar ali depois de beijos e abraços, eu te amo, eu te amo. As pessoas precisam entender, elas têm que entender uma coisa, ações, palavras que não são seguidas de ações, não valem nada. O que adianta, eu amo você, e daqui a pouco está batendo em você? Está desconexo o que ele está falando e as ações dele, né? Então, não adianta, homem nenhum vai mudar por tua causa e você não vai ser a salvadora desse monstro e você nem tem que ser. Tem que cair fora e simplesmente não espere que ele vai mudar, porque não vai. Não vai, elas entram num ciclo vicioso, né? Porque chega uma hora que você já está até acostumada a levar porrada. Felizmente é isso. Ah, não, ele me bateu hoje, mas daqui a pouco ele fez. Uhum. Eu já vi uma carta uma vez que ela falou assim: ele me batia, mas aí ele ficava tipo 2, 3 meses bonzinho, aí depois eu me batia, bom, né? Bom, doutora, já entrando nesse assunto, então, de violência doméstica, nossa, acho que essa foi a pergunta campeã. A gente sabe que nos Estados Unidos tem um visto, né, para mulheres. Você pode conseguir um visto, até o green card, né, para mulheres que sofreram violência doméstica. Queria que a senhora, eu sei que isso é muito longo esse assunto, mas que a senhora desse mais uma pincelada, assim, tipo, abuso psicológico também entraria nisso? Não teve violência doméstica, vamos supor, mas teve abuso psicológico. E como provar um abuso psicológico? Porque eu já tive meninas que falaram, Dani, eu sofro abuso psicológico. Eu falo grava, né? Mas eu não sei. Como elas poderiam provar e como funcionaria assim? Tem esse visto mesmo? É real? Ou isso é só história para boi dormir? Bom, tem em duas circunstâncias. Vamos pensar que o marido ou ele é um cidadão americano ou ele tem um green card. Você foi abusada psicologicamente por ele. Não há violência física nenhuma. O que você vai precisar fazer? Você vai ter que procurar uma psicóloga, atender ali terapia, umas 7, 10 sessões de terapia e pedir a esse profissional que faça uma avaliação psicológica para você. E ali o profissional vai discriminar cada abuso, um a um, a época, o que aconteceu, quando ocorreu, aonde foi. E essa avaliação psicológica vai ser submetida à imigração. Existe a lei VAWA, que é a lei para a proteção das vítimas de violência doméstica, que seria, no caso, para quem tem marido americano ou marido que tem green card, mas ele nunca fez papel nenhum. Esses documentos são mandados para a imigração. Eu, por exemplo, 80% dos casos que eu faço, eles não têm policial report, não tem boletim de ocorrência. É somente avaliação psicológica. Não existe audiência para isso, vamos dizer assim, não tem você não precisa de nenhuma entrevista com uma imigração. Em caso que esteja provado ali que você tem o abuso ocorreu, que você está em depressão, ou que você está sofrendo de pós-traumática disorder, ou ambas, vai ser levado isso em conta e a imigração provavelmente vai aprovar o seu caso. Claro que você vai ter que provar que você entrou no casamento de boa fé e tal, e esse caso é aprovado e você não tem audiência, você não tem entrevista e dali um tempo você vai ter a entrevista para o green card, que também é bem básica, 5 minutos ali de entrevista. Eles não vão perguntar do abuso, porque eles não têm permissão para isso, porque esse caso já foi julgado. E aí você acaba recebendo o green card, que é direto o de 10 anos, né? E depois de 3 anos você já pode aplicar para a cidadania americana. Agora vamos supor nas mulheres que o marido é ilegal, qualquer nacionalidade aqui.
Nós temos duas leis também aqui que poderia ser empregada. Uma lei, basicamente, que é a U-Visa. O U-Visa, ele é diferente. Seu marido não tem status nenhum aqui. Porém, apesar que a lei diz que você teria direito a pedir também por violência psicológica, abuso psicológico, é muito difícil. Porém, se houve uma agressão que seja, a mínima que seja, e você fez um boletim de ocorrência, isso está valendo. Por quê? Porque o seu advogado vai lá na polícia, ou se o caso está no fórum, vai pedir para o promotor de justiça uma declaração, que é um papel da imigração. Essa declaração vai ser levada para eles. Não importa, ele não precisa estar preso, ele não precisa ter sido condenado, ele não precisa de nada. Você só tem que provar que você o denunciou e você está colaborando na justiça denunciando esse crime. Ou a polícia, ou o juiz, ou o promotor, eles vão assinar este papel e esse papel vai ser enviado para a imigração e ali, depois de um tempo, você vai receber o visto, não é o green card, é o visa, né? Você vai ficar com o green card por alguns anos, né? E depois de um tempo você vai ter direito a fazer o pedido do green card. Porém, o abuso psicológico está caracterizado dentro do visa, mas teria que ser algo tão exorbitante que eu já tive casos de pessoas, de mulheres, que elas se autoflagelavam, outras que já chegaram a arrancar todos os cabelos delas. Então, são casos extremos dessa forma. Aí sim, a violência doméstica vai ser considerada também para o caso do U-Visa. Então, sendo legal ou não legal, daria direito. Mas para o Visa psicológico teria que ser algo bem extremo. E, doutora, isso só serve para casada? Vamos supor, igual já tivemos casos de meninas que vieram conhecer o americano, estão morando com ele, não casaram ainda, mas chegou aqui, o cara abusa, bateu, fez, aconteceu. Vale ou também ou não? Não, o VAWA, ela precisa ser casada com o homem, precisa ser casada, né? Já no Visa, não é necessário. E o Visa... O Visa, no caso. E o Visa não serve só para abuso físico, não, para qualquer coisa. Você foi roubada, alguém deu um tiro em você, você foi estuprada, o Visa vale para isso também. Qualquer pessoa que faz isso com você na rua e veio a causar um ferimento, você vai ter o direito também a fazer o Visa, né? Então, para o VAWA, ela precisa estar casada, senão ela não vai ter direito. Aí entra a lei o Visa. E, doutora, só uma pergunta assim, vamos supor, ela tem uma filha, um filho com esse americano. Aí ela entra no caso de violência psicológica. Aí, eu sei que em alguns países da Europa, se a mãe também é diagnosticada com depressão ou algo assim, o governo pode até tirar seu filho. Na Europa isso é muito, né? Na Alemanha, na Noruega, a gente tem muitas meninas que perderam até a guarda dos filhos porque estavam em depressão. Isso pode acontecer aqui ou não? Boa sua pergunta. Não vai acontecer nada por um motivo. A lei VAWA é protegida por uma lei de privacidade. Ele nunca, jamais na vida dele vai saber que você fez um Visa contra ele. Então ele nunca, jamais vai ter um acesso à avaliação psicológica. A imigração não pode divulgar. Então, nem para o advogado dele, nem para ele, para nada. Ele pode ter até advogado. Aí eu vou lá na imigração tentar saber. Vai dar com os burros na água. Não pode. Um oficial de imigração que faz o disclose, o que seria o disclose em português? Que divida, vamos dizer assim. O oficial de imigração que divida essa informação, ou com o esposo, ou com qualquer outra, esse oficial da imigração pode ser punido por isso, até com multa de $5.000 e até expulsão da imigração. Então, nunca, jamais esse homem vai saber que você entrou com um caso contra ele de VAWA, por exemplo, né? Já no Visa, se for caso de abuso psicológico, ele vai saber, porque o Visa você vai precisar... Não é que ele vai saber, você tem o direito de pedir os papéis para dar entrada, né? Como eu falei antes, o juiz, um promotor, alguém vai assinar para mandar por o Visa. Claro que ele também não vai poder chegar lá, olha, eu quero saber se ela tem um Visa. Não, ele também não vai saber, né? Portanto, se foi dada uma declaração como essa que eu falei de abuso físico e tal, para que isso tenha ocorrido,
um dos dois, eles já foram ouvidos pela polícia, então fica mais fácil ele ter um entendimento. Ele nunca vai saber com certeza, mas eu já vi casos de advogado falando, eu tenho certeza que ela entrou com o Visa, tenho certeza, porque ela fez um boletim de ocorrência, olha o que está escrito aqui, que às vezes nem sempre é a verdade, mas entendeu? Então, o Visa tem uma pequena chance que ele venha saber, mas nunca a criança vai ser tirada da mãe por causa do que está sendo colocado numa avaliação psicológica para um caso de imigração. Isso não. Um advogado vai conseguir rebater isso perante uma vara de família. Não, que bom, né, que nos Estados Unidos é assim, porque alguns países da Europa, nossa, as meninas têm até medo, né? Sim. É isso que eu estou gravando esse caminhãozinho que passa. Já fiz até em vídeo meu, nem ligo mais para ele. Bom, vamos lá. Peraí. Ah, tá. Questão do abrigo. A gente até teve uma lista aqui no canal que a doutora Sandra até ajudou, que ela foi para um abrigo, né? Doutora, é difícil ir para um abrigo, porque eu sei que a gente também, né, tá numa pandemia, mas nem sei, acho que tá aqui no New Jersey hoje já não precisa mais usar máscara. Então, estou me sentindo já saindo da pandemia. Mas eu digo assim, a gente está ainda numa pandemia, eu sei que deve estar muito complicado, né? Sim, e sim. Os casos de violência aumentaram muito da pandemia por casa, né? Estresse. Tipo assim, ai, nossa, apanhei, doutor, eu quero ir para o abrigo. Eu não tenho para onde, o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu procuro? Como funciona isso? A pessoa pode diretamente tentar ligar para alguns dos abrigos, os números de violência doméstica, até depois te passo para você estar divulgando aqui, e que eles vão indicar qual abrigo para onde ela deve ir. Portanto, o mais certo, que às vezes os abrigos estão tão cheios, então ela vai ouvir tanto não, 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 que o correto seria ela ir até a polícia, faz um boletim de ocorrência, mesmo que ele não tenha uma agressão física, mas ela teme pela vida dela, ela vai lá, fala, olha, ele me ameaçou de morte, ou ele me ameaçou que vai me bater, ou qualquer coisa, a verdade, né? E aí ela pede para o policial que a leve para um abrigo. Quando a polícia leva, qualquer abrigo aceita, entendeu? Se aquele abrigo estiver cheio, eles vão conseguir um outro. Já quando é a pessoa mesmo tentando ligar, às vezes demora, mas acaba encontrando, né? Mas nós temos sim esse abrigo para mulheres, elas podem levar filhos que sejam até 18 anos de idade, maiores de 18 anos não podem acompanhar, né? E nós também tem pessoas que têm animais, né? Ai, meu gato, meu cachorro, o que eu faço com ele? Existem locais também aqui nos Estados Unidos, onde ela vai poder deixar o animal temporariamente, enquanto ela vai para o shelter e para que possa vir. Ela, né? Ela deixa. E também no dia que vai para o shelter, ela tem que lembrar uma coisa, não pode levar todo o guarda-roupa, vai levar uma malinha ali, pequenininha. E outra coisa, o momento mais difícil da violência doméstica é quando a pessoa tenta sair de casa. Então eu sempre digo, nunca diga que você vai sair de casa, nunca. Simplesmente arrume as suas coisas na hora que ele não está e vá embora. Mas se ali está ocorrendo a violência, você não vai arrumar nada, você pega e sai fora. Aí lá na polícia, você vai dizer, eu preciso que vocês acompanhem na minha casa, que eu preciso pegar minhas roupas, eu preciso pegar meus documentos, e a polícia vai acompanhá-la de volta na casa para que ela pegue. E ele também não vai saber em que shelter ela está. E uma das coisas que as vítimas de violência doméstica, infelizmente, às vezes elas fazem, elas acabam colocando em redes sociais, né? Eu estou em tal lugar, né? Então tem que tomar muito cuidado, não coloca esse tipo de coisa, avisa os seus parentes, olha, se ele ligar, perguntar onde eu estou, não falem, ela está num abrigo. Mas ele pode entrar lá, doutor? Esses abrigos, eles têm segurança ou como que é? Tem uma segurança bem rígida. Elas podem sair do abrigo também, tem isso, Podem, né? elas podem sair, elas podem trabalhar, tal, mas tem um aparato todo envolvendo, desde o momento que ela chega lá, por exemplo, eles vão dizer que ela não pode, em hipótese nenhuma, dizer para ninguém o endereço, ela não pode dizer nem para a família dela qual que é o endereço onde ela está, e eles vão, lá tem advogados, eles têm psicólogos, eles têm assistência social, e eles vão acabar dizendo o que fazer. No Brasil nós também temos os shelters, são os abrigos, né? Por causa da Lei Maria Penha, nós temos também. No Brasil, claro, não tem esse número grande de abrigos como nós temos nos Estados Unidos, mas nós também temos no Brasil e a mulher também pode se abrigar nesse local até tudo poder ser resolvido e ela poder ir para algum lugar. E no Brasil a mesma coisa, eles vão colocar para elas à disposição advogados, assistente social, mas é importante, não fique no relacionamento abusivo porque você não tem aonde ir. Sempre tem
tem uma saída, tem abrigos, tem shelters, e elas só precisam dar o primeiro passo, e o resto, naturalmente, vai acontecer. Doutora, assim, teria alguma ajuda do governo para essa... Porque, vamos supor, né? A mulher vai sair de casa, vai para um abrigo, né? Mas, sei lá, de repente ela não trabalha, não tem dinheiro. Ok, que eu acredito que lá não tenha que pagar nada, ela deve ter acredito eu que tem as refeições, né? Mas tem alguma coisa do governo que elas podem pedir ajuda? Porque imagina a situação. Bom, se o abuso foi físico, ela teria direito a pedir ao Estado. Seria uma importância para ela estar saindo da casa dela e indo para né? Então, geralmente, fica ali por volta de uns $5.000 o valor aqui nos Estados Unidos, inicial, para que ela possa ir para um local. Portanto, quando ela já está dentro do shelter, o governo acaba não dando esta ajuda, porque ali ela tem onde comer, ela tem onde dormir, mas as pessoas vão poder ficar no shelter por 3 meses, 6 meses, e tem shelters que permite até 1 ano, e elas vão trabalhar, elas vão guardar dinheiro, e depois elas vão acabar. Eu trouxe uma menina das Filipinas para cá, que havia sofrido abuso nas Filipinas, portanto ela era casada com um militar americano, então só por isso que ela teve direito a entrar nos Estados Unidos. Ela foi para um shelter, ela ficou 1 ano no shelter, e nesse 1 ano ela trabalhou, guardou todo o dinheiro dela, e hoje ela mora num apartamento bom na Flórida, tem a filha dela, então realmente tem chances assim. O Brasil já é um pouquinho diferente, né? Nós não temos essa ajuda financeira, mas existem também locais no Brasil, instituições que também prestam ajuda às vítimas de violência física, geralmente são non-profit organizations, né, organizações non-profit, então, que podem ajudar, mas não seria necessariamente o governo que vai lá e vai dar essa ajuda. Já nos Estados Unidos existe, em caso de relocação, que eles chamam, né, você está saindo da tua casa para ir para um outro local. Então, existe sim essa ajuda que pode ser pedida. A gente teve uma pergunta de uma menina no grupo, ela falou que ela está nos Estados Unidos, mas que ela gostaria muito de ir embora, ela não se casou, ela está com um americano, mas elas não são casados, mas ela falou assim, Dani, eu não tenho dinheiro nem da passagem, eu não posso pedir a ele que ele não vai deixar eu ir. Aí ela pediu para perguntar se tem alguma ONG, algum governo que ajudaria ela a ir embora, porque ela também não quer que ele saiba que ela vai embora. Infelizmente, nós não temos isso aqui nos Estados Unidos. Não há como. O que ela poderá tentar fazer em algumas, geralmente seriam as pessoas mais que estão em shelters, que há essa possibilidade que eles ajudem para que ela possa sair do país. Mas se essa pessoa não está em um shelter, as chances são impossíveis. O governo não vai contribuir com nenhum valor para que essa pessoa possa estar saindo daqui e indo embora. Infelizmente, não temos ainda. Até falou que ela já estava ilegal, ela pensou em se entregar para a imigração, mas eu falei, olha, eu não sei se isso funciona assim, eu não sei, que ela queria ser deportada, né, no caso, ela falou assim, entregar, eu falei, olha, eu não sei como funciona. Não é uma boa ideia, né? Claro que se ela se entregar... Ai, por favor, me deporte. Eles vão prendê-la, mas não é que vão prendê-la e no mesmo dia já vão pôr no primeiro avião. Não, às vezes vai prendê-la e vai ficar lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, até eles poderem deportar. Existe muita gente na frente, quem chegou primeiro vai ser deportado primeiro, né? E às vezes chega a ficar lá dentro meses, então não é uma boa ideia, não. Seria melhor tentar pedir uma ajuda de um familiar, de amigos, essa seria a solução. Online, acho que tem que fazer. Não tem, né, o que fazer, não... Não, infelizmente não. Deixa eu ver, peraí, eu vou cortar essa parte também. Deixa eu ver aquela pergunta. Estamos quase 1 hora de vídeo. Eu quero fazer 1 hora, vai ficar muito longo. Tá. Então, só fazer mais uma? Tá. Meu Deus, peraí, onde eu vou aqui? E meu batom, será que saiu já? Nada, tá ótimo. Cadê a menina, gente? Peraí, que eu... Ai, meu Deus, a pergunta dela é tão grande. Peraí. Divórcio... Apio... Doutora, eu vou ler aqui só para ver se você entende a pergunta dela. Se no evento de um divórcio tem como apio o pré-nupcial feito aqui. Não entendi, mas ok. Aqui apelar, né?
O pré-nupcial feito basicamente diz que tudo que está no nome dele é só dele e que eu não tenho direito a pedir alimony. Eu não vou ter aposentadoria, direito à aposentadoria, nem investimentos a casas, carros e investimentos que ele tem. Gente, eu não estou pensando em me divorciar, mas eu só quero saber isso. Eu espero que a minha pergunta tenha ficado gravada aí. Peraí, deixa eu voltar aqui para o vídeo. Pronto, eu acho que ficou gravada. Mas, eu acho que minha voz ficou gravada aí, né, com a pergunta. Bom, gente, ela quer saber, ela fez um contrato pré-nupcial e no contrato ele falou que ela não tem direito a apelar, né? Acho que é isso, né? E que ele disse que tudo que é dele, ela não tem direito. Casas, carros, investimentos, aposentadoria. Então, vamos supor, ele deve ser um cara com dinheiro, né? Um cara que tem uma situação financeira boa. Eu me casei e o cara simplesmente falou, olha, no dia que a gente separar, você não tem direito a nada. É assim que funciona mesmo, doutor? Ou mesmo com o contrato pré-nupcial? Tipo, oi, peraí, mas eu não tenho direito a nada? Então, basicamente o que ela está querendo saber é se ela poderia recorrer em alguma instância para invalidar esse contrato, né? Infelizmente, as chances são mínimas, mínimas que consiga, a não ser que seja provado que ela assinou sob coerção ou que mentalmente ela estava incapacitada e ela assinou algo sem saber. Fora isso, praticamente impossível. Direito de disputar, obviamente, ela vai ter, mas as chances são mínimas que venha a se reverter. Então, se você assina um contrato pré-nupcial aqui nos Estados Unidos, é aquilo, e acabou. Basicamente é isso. Tem direito muito raro, eu diria que nem 0,5% da população que faz e vai recorrer, isso vai ser ouvido em juízo. Geralmente esses casos vão ser negados de cara. Mas depois de 10 anos casado com esse homem, separou, ela não vai ter nada dele? Por isso que é muito importante, quando fizer o pacto nupcial, determinar que em caso de separação, depois de 5 anos, eu teria direito a tanto, depois de 10 anos, direito a tanto, depois de 20, e colocar isso no pacto nupcial. Aí sim. Portanto, se lá foi declarado que, não, o que você entrou no casamento é teu, o que entrou é meu, e acabou. Então, gente, exato, vai ser daquela forma. Assinar isso. Mas ali vai ser basicamente para a divisão dos bens. Obviamente que ela não pode assinar uma cláusula que tenha dizendo que ela não terá direito à pensão alimentícia. Isso não. Geralmente, quando nós fazemos o contrato, seria por causa da divisão de bens, né? Propriedades, contas bancárias, essas coisas todas, né? Então, cada um fica com o que era seu antes do casamento. Então, nunca assine um contrato nupcial que diga que você não vai ter direito também a pedir pensão. Não assine com essa cláusula. Pode assinar separando as propriedades, o dinheiro em si, mas não a pensão. Não assine com essa cláusula. E se esse homem, caso morra, é a mesma... Não, aí ela tem direito, né? Por ser esposa, né? Não necessariamente, porque o espólio que nós chamamos aqui, que seria quem vai representá-lo no falecimento, então são os herdeiros dele que vai ter direito à propriedade dele, né? Então vai ser aberto essa ação e os filhos dele vão receber o que é dele. E ela, da mesma forma, não recebe. Então doutora, é muito importante que leia as cláusulas. Esses dias eu contei até no canal o caso da Anne Nicole Smith, não sei se você lembra, que casou com um milionário de 90 anos, que ele morreu, né? Sim. E muitas meninas no Brasil não conheciam esse caso, né? Porque de vez em quando eu conto uns casos assim de interessantes de relacionamento. E como ela tinha 20 anos, sei lá, em 90, né? Entrou nessa questão. E eu fiquei chocada que ela não conseguiu nem um centavo dele, né? Um homem com bilhões de dólares. E a justiça não deu mesmo nada para ela, né? Assim, ela ficou com o que ele tinha dado antes de morrer, né? Mas, tipo, nada, nem um centavinho, não. Gente. Por causa do pacto nupcial. Então é muito importante que a pessoa leia. Se a pessoa está aqui nos Estados Unidos, mas tem cada termo ali que eu não consigo entender. Tem que, pelo menos, põe um advogado e para ler. O advogado vai te dizer, não, isso aqui é roubada, não assina isso. Se o advogado disser não assina, então não assina, entendeu? Mas não assine um pacto nupcial só porque ele está ali te dando na tua frente para você assinar. Você precisa entender o que você está assinando, né? E principalmente deixar fora a cláusula da pensão alimentícia para que ela possa vir a ter direito de receber isso. É muito importante.
Gente, chocada. Ai, doutora, adorei a entrevista. Quase 1 hora, gente. Eu falei com a doutora Sandra, vou fazer um vídeo assim de 1 hora, porque senão o pessoal não vai ver todo, né? Mas, se vocês quiserem, a doutora Sandra volta aqui, deixa as perguntas. Eu acho, assim, que informação nunca é demais, né? E vindo, assim, eu detesto e me disse, que eu ouvi falar. Gente, melhor coisa é com quem sabe, né? Então, igual a doutora Sandra falou, ela mora nos Estados Unidos, ela é advogada aqui, né? Claro que a gente aqui tem meninas do mundo inteiro, mas ela está se baseando nas leis daqui, mas quem sabe dá uma luz, né, para as meninas que estão fora, né? Sim, porque as leis internacionais diferem em alguns países, né? Mas, de qualquer forma, quando eu disse em relação às crianças saírem do país, isso é lei no mundo todo, né? Precisa da autorização do pai ou da justiça. Isso é a única coisa que é idêntica em todos os países do mundo. Já quanto à pensão, divisão de bens, depende de cada país, da lei de cada país. Doutora, teve uma menina que ela falou lá nos comentários que eu achei até interessante, que ela, vou supor, ela nunca ensinou português para o filho dela. Eles moravam fora, na Europa. E ela nunca se interessou em ensinar português para o filho dela. E ela teve um caso de uma amiga dela que se separou. Eu, se eu não me engano, era na Noruega, algum país assim com essas línguas bem difíceis, sabe? Suécia ou Noruega, não é. E uma amiga dela se separou e queria voltar para o Brasil. E o filho não falava português, porque também ninguém nunca se interessou em ensinar. E parece que uma das coisas que o juiz usou foi que, não, seu filho vai ficar aqui com o pai porque ele nem fala a língua. Tipo, vai ser muito complicado. Então, eu sempre falo, gente, ensina português para essas crianças, porque até isso, olha só. Sim, porque o juiz vai considerar o bem-estar da criança. Ele vai pesar, essa criança chegando lá vai conseguir estudar, vai conseguir se comunicar. Então, é o bem-estar da criança que vai ser pesado, não é, somente, olha, eu sou mãe, eu vou ficar com minha filha. Não, não existe isso. O juiz vai tentar saber. Essa criança vai conseguir chegar lá, mentalmente estar preparada, psicologicamente. Se o juiz fala, não, essa criança não fala nada, vai ficar perdida lá. Então, o juiz realmente pode não dar guarda. Isso é possível, sim. Então, eu acho que quando você tem um filho, assim, fora do Brasil, você tá... Gente, tente de tudo, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Hoje está tudo bem, está maravilhoso, Sim, né? Mas com certeza. não sabe o dia de amanhã, né? Não sabe como vai ficar esse casamento. E depois tem a questão do filho, né? Quantas mulheres que têm que ficar nos países que talvez elas nem queriam ficar porque também não puderam tirar os filhos de lá. Então é complicado, né? Mas a única coisa que eu digo assim para todas elas, onde que estejam, precisa mudar de país, tem condições financeiras de se estabelecer no país de volta, vá até a justiça e peça para que o juiz dê essa guarda. Portanto, da mesma forma, o juiz também vai levar em conta se a criança estaria vivendo bem, melhor, nos Estados Unidos ou no Brasil. De repente vai chegar lá, eu não tenho uma casa para ficar, eu não tenho trabalho para ficar, mas o pai está dizendo, não, aqui eu tenho uma casa, eu estou estabilizado, eu tenho trabalho, tudo isso vai ser pesado também. Né? Mas ela tem o direito, seja lá em que país que ela estiver, de pedir para o juiz a guarda, porque o marido não está dando, então ela precisa da guarda provisória da criança para poder se ausentar do país, e o juiz também, nesse caso, autorizaria a saída da criança. Pode acontecer, vai que ela é de uma família rica no Brasil, a gente não sabe, né? E aqui estava vivendo mal, vai que o juiz olhe também para esse lado, né? Sim, 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 ele vai sempre considerar o bem-estar da criança, sempre, sempre. Uhum. Não seria só o desejo maternal de levar a criança. Amei nosso bate-papo. Eu também, amiga. Adorei, adorei. Gente, vai Obrigada. conhecer o canal da doutora Sandra, que ela é isso aí. É bom que ela fala numa calma os casos, ela explica direitinho. Eu estou adorando, estou assistindo. Hoje mesmo na academia, eu boto assim, eu vou ouvindo, boto no meu headphone. E convido vocês todos aí. Eu vou deixar o canal da doutora Sandra aqui embaixo para vocês irem lá conhecer. E quem quiser mais vídeos com a doutora Sandra, né, doutora? Já te convido. Olha, eu já convido. Deixa aí as perguntas que a gente faz. Tá bom, obrigada de verdade pelo carinho, por estar aqui. E com certeza virei com o maior prazer. E não deixe de ver o canal, a edição está superba, é feita por uma editora, Ana Lee, que tem feito uma edição muito linda lá no canal, então não deixem de ver. É verdade, ela bota fotos, né? Fica aquela coisa bem ilustrativa, né? Eu falei para que um dia a gente vai estar. O canal vai chegar num. Sabe aqueles programas nos Estados Unidos que eles fazem tipo. Você vai contando o caso, aí vai. Tipo, era no limite, não, no.
no Brasil tinha um programa policial, gente, qual era o nome? Que fazia maior sucesso na década de 90. Esqueci o nome agora. Mas foi. Que vai contando, tipo uma novelinha. Não sei. Eu falei que um dia eu vou chegar nesse patamar. Com certeza. Mas obrigada pelo convite, tá bom, querida? Obrigada, doutora. Já vou salvar esse vídeo, já vou botar para editar. E esse vídeo vai ao ar terça-feira agora, tá bom? Tá, um beijo. Um beijo. Qualquer coisa me chama. Beijo. Tá bom. Tchau. Tchau.